Olá, minha gente. Boa noite mais uma vez, não é? A gente agora aqui retoma, né, os nossos trabalhos, né, nessa semana acadêmica de matemática, né, que traz como a temática de a matemática e suas interfaces em tempos de pandemia. E aí agora a gente vai receber a professora Maria Medeiros, não é? A professora Maria Medeiros, que é professora, mestre em gestão e avaliação da educação pública e palestrante. Também secretária executiva de Educação Integral e Profissional do Estado de Pernambuco. Né? Então, a gente agradece a professora, né, que vem nos abrilhantar aí com essa temática, né, tão importante, né, que é a educação emocional e a educação financeira, né? Então, seja bem-vinda, professora Maria Medeiros, à instituição, certo? Mesmo nesse movimento aí online, né, remota, mas seja muito bem-vinda. Boa noite, Josilene. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham, né? Gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade de participar da Semana Acadêmica de Matemática da Autarquia Educacional do Belo Jardim, Faculdade do Belo Jardim. Os temas dessa noite, eles são instigantes e densos. Temos conteúdo para ficarmos juntos a noite inteira, né? Falando sobre educação emocional e sobre educação financeira, mas eu vou organizar, estruturar a minha fala de uma maneira que a gente possa transitar entre os dois temas de uma maneira muito inspiracional, para que as pessoas entendam que vamos tocar em alguns pontos que merecem aprofundamento, que o ideal é que, terminando o nosso encontro, que vocês pesquisem, busquem mais informações. Eu penso que essa é a nossa missão, né? É sermos propositivos e levarmos vocês a terem interesse por esses temas e fazerem pesquisas, estudarem um pouco mais. E aí, eu vou, nesse movimento de desmembrar esses dois grandes temas, falar num primeiro momento de educação emocional, que nós podemos chamar de educação com foco no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e, num segundo momento, tratar com vocês sobre educação financeira. Já que o tema da noite nos permite falar sobre emoções, eu queria, primeiro, antes de trazer o arcabouço teórico, de falar um pouco mais da temática numa perspectiva educacional, saber de vocês que estão aqui na noite de hoje conosco, nessa maratona, né, de estudos, nessa semana especialmente pensada para vocês, saber como é que vocês estão do ponto de vista das emoções. É muito importante que a gente, enquanto professor, enquanto professora, eu sou professora de biologia, professora da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, não é? Mais recentemente, estou como secretária executiva de Educação Integral e Profissional e sei o quanto é importante no exercício da docência cuidarmos de fazermos bem a gestão das nossas emoções. E aí eu pergunto para vocês, não é? Nesse nosso encontro, considerando esse contexto de pandemia, de necessário isolamento social, vocês que são estudantes, que estão aqui conosco fazendo uma licenciatura, eu gostaria de saber como é que vocês estão se sentindo, não é? Esse isolamento social trouxe para muitos medo, angústia, tristeza, inquietações diversas que dizem respeito ao momento que nós estamos passando, não é? Um momento sem precedentes na história recente da humanidade. E muitas vezes é difícil até a gente organizar a nossa vida pessoal, a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional,
nos sentindo pressionados, tendo que dar respostas rápidas diante de situações intempestivas, não é? Afinal de contas, estamos vivendo essa situação de pandemia pela primeira vez. Então, eu deixo uma proposição já para abrir os trabalhos aqui no encontro de hoje. Que tal, para cuidarmos de nós e fazermos um movimento de fortalecidos, irmos ao encontro do outro, aproveitarmos o distanciamento físico para investirmos na aproximação afetiva, na aproximação emocional. Ainda nessa linha de ressignificarmos nossas práticas, nossas vivências, de ressignificarmos o conceito de presença, a gente está até ressignificando a forma como a gente estuda, não é? É um novo jeito, é um novo formato que para alguns está fluindo naturalmente, com tranquilidade, para outros há um desafio e é preciso que a gente entenda que o momento é de apoio, é de colaboração mútua nesse sentido também, de ajudarmos uns aos outros, considerando os desafios que ora estão sendo impostos, né? Como, por exemplo, o uso da tecnologia para seguir com o curso de licenciatura, com a pós-graduação, para conseguirmos estarmos conectados nas nossas reuniões de trabalho. Vocês que já estão atuando como professores, o desafio de se conectar com os estudantes, além de produzir conteúdo, gerar engajamento. E aí eu faço uma segunda pergunta, na verdade, uma segunda convocação para todos que estão aqui. Será que esse momento de isolamento social não é uma oportunidade, não pode ser percebido como uma oportunidade para ampliarmos o nosso repertório, não é? Já que a gente vai falar de educação emocional, na verdade, educação com foco em habilidades socioemocionais, você já tinha se interessado sobre esse tema? Você já tinha pensado o quão pertinente essa temática é para aquelas pessoas que estão estudando, que estão fazendo uma formação, não é? Uma formação inicial nas áreas, nas licenciaturas diversas. Aqui, certamente, o nosso público, não é maciçamente do curso de matemática, mas sim, podemos ter convidados, pessoas que estão aqui de outras licenciaturas. Então, a minha proposição para vocês, lembram que a primeira foi investir ou aproveitar o isolamento, o distanciamento físico, para investir na aproximação afetiva e emocional, estarmos presentes uns dos outros, mesmo estando ausentes fisicamente. Então, a minha segunda proposição é: que tal investirmos e aproveitarmos o isolamento social, a quarentena, para ampliarmos o nosso repertório, estudando, lendo, aprendendo coisas novas e investindo no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Eu tenho feito algumas reuniões, webinar, não é? Formações continuadas com os professores. E aí eu tenho dito, sempre que a gente fala de habilidades socioemocionais, numa formação continuada, é normal que a gente tenha como público-alvo, como, assim, como objeto, não é? Vamos assim dizer, como a gente endereça essa pauta para os estudantes. E na noite de hoje, eu quero que a gente pense, enquanto educadores, enquanto educadoras, no percurso da nossa trajetória acadêmica, quais são as habilidades socioemocionais que eu e que você também podem desenvolver. E nesse contexto de pandemia, nesse contexto de distanciamento físico,
Que conjunto de habilidades socioemocionais nós podemos desenvolver já pensando no pós-pandemia, já pensando no novo normal, né? O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, foi quem primeiro, em uma das suas entrevistas, usou a expressão novo normal. E agora a gente está ouvindo o tempo todo que precisamos nos preparar para o novo normal. E nesse novo normal, não é? A gente está convocado, convidado a desenvolvermos habilidades socioemocionais, como, por exemplo, resiliência, inteligência emocional, que eu tenho discutido lá no meu perfil do Instagram, @mariamedeiros.pe, em lives que a gente faz toda quinta-feira, 19h30, não é? Sobre essa importante habilidade socioemocional, mas a capacidade de se comunicar, de resolver problemas, de mediar conflitos. Então, são habilidades socioemocionais que nós podemos desenvolver enquanto estamos vivenciando esse período que é um período de verdade extremamente desafiador, por vezes inquietante, mas que sim, podemos de maneira otimista, com muita esperança e fé que isso tudo vai passar, nós podemos, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, encontrarmos em tudo isso uma oportunidade para evoluirmos enquanto pessoas e para nos desenvolvermos enquanto profissionais. Aqui eu tenho um público da área de educação, então faz sentido falar de habilidades socioemocionais dentro do movimento que vocês acompanharam de discussão, de debate acerca da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que deve ter sido objeto de estudo de vocês em algum momento aí, não é? Em algum período desse estudo, dessa licenciatura que vocês estão fazendo. Vocês acompanharam as notícias, né, acerca da necessária homologação da BNCC, e depois que foi homologada, o movimento dos estados e municípios para atualizarem os seus currículos à luz da Base Nacional Comum Curricular. E percebam que, olhando para toda a educação básica, né, começando lá na educação infantil, creche, pré-escola, passando pelo ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e chegando no ensino médio, eu acredito que vocês já perceberam que há um ponto em comum quando a gente olha para a BNCC, que dialoga com todas essas etapas da educação básica. Isso mesmo, eu estou falando das competências gerais da BNCC. E o documento, ele trouxe 10 competências gerais, que são conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo. Terceiro, senso estético. Quarto, comunicação. Quinta competência, argumentação. Lembrando que eu estou falando das competências gerais da BNCC. Sexta competência, cultura digital. Sétima, autogestão. Oitava competência, autoconhecimento e autocuidado. Nona competência, empatia e cooperação. 10ª competência, autonomia. Então, vejam, quando o documento que inspira, que deve inspirar os currículos, traz um conjunto de competências gerais que devem ser trabalhadas ao longo de toda a trajetória escolar do estudante,
esse movimento, esse documento, não é? Passa uma mensagem muito forte para todos nós, não é? Que somos professores, professoras e que estamos comprometidos com essa formação integral dos nossos estudantes. Traz primeiro um conceito de aprendizagem ao longo da vida, ou seja, eu tenho um conjunto de competências e habilidades que eu vou desenvolver desde a creche até o término do ensino médio. E eu ainda vou ampliar. Vocês sabem que, considerando os desafios da contemporaneidade e as exigências de um mercado de trabalho em constante mudança, tanto eu quanto você estamos convocados a permanentemente nos atualizarmos e também entrarmos nessa onda, nesse movimento de aprendizagem ao longo da vida. Alvin Toffler, já falecido, futurologista, certa vez, não é, disse a seguinte frase: os analfabetos do próximo século não são aquelas pessoas que não sabem ler ou escrever, mas são aquelas pessoas que se negam a aprender, reaprender e voltar a aprender. Então, a mensagem é clara: precisamos estar abertos ao conhecimento e ao aprendizado, não é? Precisamos permanentemente estar investindo em conhecimento e aprendizado. Ao longo da história da educação, é fácil perceber que a escola ela privilegiou o desenvolvimento de competências ligadas à dimensão cognitiva dos estudantes. E aí a BNCC, falando das 10 competências gerais, já manda outra mensagem para a gente. Para além das competências por área do conhecimento, para além das competências cognitivas, a gente precisa investir, sim, em conhecimento e em aprendizado, no que diz respeito às áreas, aos componentes curriculares. Quando a gente olha para o ensino médio, né, há ali uma relação ainda maior entre os componentes dentro das áreas do conhecimento. Vale um novo encontro só para a gente falar sobre BNCC, estudar esse documento um pouco mais aprofundado. Mas o que eu quero hoje é fazer a relação e deixar claro para vocês que estão conosco aqui o quanto falar de educação com foco em habilidades socioemocionais tem a ver com o necessário movimento de mudança que a escola já está implementando. A gente está falando de algo que você, que é professora e que é professor, já está vivenciando na escola, e você que ainda vai entrar no mercado de trabalho, que vai concluir sua licenciatura e pretende atuar na área, se você for de matemática, de biologia, de história, de geografia, você vai precisar trabalhar numa perspectiva, não é, de desenvolver habilidades socioemocionais. Porque o link que eu quero fazer é o das competências gerais da base com as habilidades socioemocionais. E aí, voltando para a análise dessa instituição, né, escola, por onde eu e você passamos, a gente sabe que, por muitas vezes, o estudante destaque foi aquele que demonstrou maior QI, coeficiente de inteligência. Quando eu ouvia falar em teste de QI, eu tinha pavor. Eu nunca quis saber de teste de QI. Porque qual era o medo?
Qual era o receio? De ser rotulada por não saber, por não ter um bom desempenho. Lembrando que os testes de QI, não é? São permeados, em sua maior parte, por questões de raciocínio lógico-matemático. Então, se você não tem muitas habilidades ou competências nessa área, então, provavelmente, o seu QI não seria um QI que mereceria um destaque, uma apreciação, não é? Em relação à turma. E vocês sabem os efeitos perversos da gente rotular e da gente não valorizar as múltiplas inteligências, não é? Que nós temos dentro da sala de aula. E aí, na noite de hoje, nesse bate-papo, falando de aprendizagem ao longo da vida, falando de ampliar o olhar para além das competências cognitivas, de propormos uma educação integral, onde cada criança, cada jovem seja visto na sua inteireza e complexidade de pessoas, eu quero dizer para vocês que a gente não pode desprezar o conhecimento, a gente não pode desprezar e deixar de investir no aprender a aprender, mas precisamos muito fortemente investir no aprender a ser, no aprender a conviver. Hoje, há estudos que apontam, né, que 9 entre 10 profissionais que são contratados porque sabem fazer, têm competência técnica, são demitidos justamente por não ter habilidades socioemocionais. O cara é fera na área dele, desenrolado, muito competente tecnicamente. No entanto, no quesito habilidades socioemocionais, deixa a desejar. A história de liderar equipes, de adaptabilidade, da própria empatia, que a gente citou aqui agora como uma das competências da BNCC, a questão da autonomia, de ser protagonista. Então, vejam o quanto é importante trazermos esse conteúdo para a agenda do dia da educação. Afinal de contas, nós estamos falando de uma formação que vai oportunizar, não é, as crianças, jovens, adultos, oportunizar a todos nós seguirmos aí inseridos nesse contexto de mudanças, nesse contexto de novo normal, que vai exigir, tanto de mim quanto de você, uma abertura para o novo. E, nesse sentido, é preciso que a gente invista no coeficiente emocional. Além de investirmos no coeficiente de inteligência, é preciso também investirmos no coeficiente emocional. O QI fala de competências cognitivas necessárias e importantes? Sim. Afinal de contas, para você passar em um concurso, ser admitido no emprego, há muitas situações em que você vai ter que demonstrar conhecimento técnico. É muito importante todos vocês que estão aqui entenderem que a palavra de ordem é equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Como é que eu faço para trazer para o currículo escolar o conjunto de competências, de habilidades que vão permitir aos jovens, aos adultos que estão conosco nas nossas escolas, pensando na modalidade EJA, por exemplo, a darem um passo de maior independência, de maior autonomia,
para viver nesse mundo contemporâneo. Para Daniel Santos, professor da USP e pesquisador das relações entre desenvolvimento socioemocional e aprendizagem, abre aspas, há evidência significativa de que as características socioemocionais do estudante são tão importantes quanto o conteúdo, fecha as aspas. Então, pensemos aqui, quem já está em sala de aula, quem já tem uma prática, uma experiência com docência, naquele nosso estudante que é muito introspectivo. Você sabe que ele tem excelente desempenho, porque ele tem excelentes notas nos diferentes componentes curriculares, mas ele tem uma dificuldade de se comunicar, uma timidez exagerada. Ou aquela nossa estudante que não consegue dialogar com os colegas porque não faz bem a gestão das emoções. Acontece isso muito quando a gente trabalha com o ensino médio, não é? Aquele público adolescente que está passando por aquela fase peculiar de mudanças, transformações corporais, hormonais, não é? E a gente percebe que a menina é uma liderança, ela tem potencial, mas ainda precisa desenvolver, por exemplo, o autocontrole. E sim, é importante que a gente entenda que criando a ambiência na escola, onde, a partir de estratégias didáticas, da forma como eu proponho as atividades, que eu posso estar trabalhando o conteúdo de biologia e desenvolvendo, ao mesmo tempo, habilidades socioemocionais. Eu trouxe aqui para vocês um dado do Fórum Econômico Mundial, para continuar na linha, não é, de debatermos, de refletirmos sobre a importância de investirmos na educação emocional, na educação com foco nas habilidades socioemocionais. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, né, eles divulgaram uma pesquisa que falam sobre as habilidades do futuro, as competências que serão exigidas, não é, no mundo profissional daqui para frente. O levantamento feito por eles mostra que, num contexto de quarta revolução industrial, em 5 anos, 35% das habilidades exigidas terão mudado. Olha aí a importância de aprender, reaprender e voltar a aprender. Isso está posto para nós, viu? Eles já falaram nesse estudo sobre as competências, sobre as habilidades que a partir de 2020 seriam exigidas, seriam fundamentais para aquelas pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho ou buscando uma inserção. Eu trouxe aqui o top 10 das habilidades que em 2020, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, precisariam ser desenvolvidas. E eu quero que vocês já façam um exercício de correlação com as 10 competências gerais da BNCC, para que vocês percebam como isso está linkado, como isso está intrinsecamente relacionado. Vamos lá? As habilidades selecionadas foram resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, colaboração, inteligência emocional, além de capacidade de análise, julgamento e tomada de decisões. Uma outra habilidade, orientação em servir. Vê que legal. A nona habilidade,
capacidade de negociar. E isso não tem só a ver com vendas, não, viu? E, finalmente, a 10ª habilidade, flexibilidade e adaptação. Aqui eu peço licença para vocês para abrir um parênteses e retomar um pouco do que a gente falou no início da nossa conversa, sobre estarmos juntos desenvolvendo habilidades num contexto de pandemia. Sim, tanto eu quanto você estamos, além da resiliência, desenvolvendo aqui a habilidade de flexibilidade, de adaptação. Sim, também estamos trabalhando fortemente a habilidade de inteligência emocional. E o que dizer da habilidade colaboração? Percebam como esse tema, ele, para além do ambiente educacional, ele dialoga, de fato, com questões que a gente precisa trabalhar agora para conseguirmos avançar e implementarmos, inclusive, os nossos projetos futuros. Então, eu preciso me adaptar, eu preciso ser flexível, considerando que as mudanças que aconteceram não tinham a ver com o meu querer. Eu quero ou não usar essa plataforma. Eu decido se vou usar ou não. Agora complicou, não foi? Se eu trabalho e a reunião usa determinadas plataformas de comunicação, por mais resistência que eu tivesse a webconferências, eu agora tive que me adaptar. Em certa medida, estou sendo flexível para poder incorporar esse novo conteúdo, esse novo modo de interagir na minha rotina diária. Então, sim, estamos em pleno processo de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E eu convido você a pensarmos como fazer isso ou como fazer disso uma rotina na formação, não é, dos nossos estudantes. É muito importante investir na formação inicial e continuada dos docentes para que a gente possa avançar no quesito formação dos nossos estudantes. Eu já mostrei para vocês que as habilidades, não é? Já antecipadamente falei para vocês que essas habilidades elencadas pelo Fórum Econômico Mundial dialogam com as competências gerais da BNCC. Então, a gente tem aí panos para as mangas para estudar, para pesquisar, tem muita coisa já publicada, muitos estudos, não é? Um arcabouço teórico nessa área já estruturado. No quesito inteligência emocional, eu tenho citado as obras de Daniel Goleman, que tratam de inteligência emocional. Ele cunhou esse termo lá em 1995, né? Mas vocês vão encontrar conteúdos na internet, lá no meu canal do YouTube, Maria Medeiros PE, vocês vão encontrar as nossas lives, ficam gravadas lá, e a gente maratonou inteligência emocional, já começamos a falar sobre comunicação, e agora na próxima quinta-feira a gente vai falar sobre inteligência financeira, né? Inteligência financeira e educação financeira, para poder seguirmos, não é, apoiando as pessoas no desenvolvimento das habilidades socioemocionais tão requeridas na contemporaneidade. Então, para fechar esse primeiro movimento da fala, esse primeiro momento, eu quero dizer para vocês que o desafio que está posto é investirmos nessa virada de chave que a escola precisa fazer, que passa pelo currículo, passa pelas estratégias didáticas,
que passa pela forma como eu avalio os estudantes, porque quando eu estou avaliando, além de cobrar os conteúdos do componente curricular que eu leciono, eu posso pensar um formato de avaliação onde o estudante manifeste as habilidades socioemocionais. Eu estava aqui pensando no PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. O PISA já traz, já investiga o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, para vocês verem como esse assunto é pertinente, é atual e faz sentido que a gente estude um pouco mais, que a gente se aprofunde. Para além de investir nas estratégias didáticas, no currículo, na avaliação da aprendizagem, é importante que a gente invista na formação dos professores, que de algum modo eu já tratei aqui, que tem a ver com a formação inicial, mas também com a formação continuada. Então, ampliar aí, trazer para o currículo, né, das formações, trazer para a pauta das formações esse tema, como trabalhar, quais habilidades socioemocionais podem ser desenvolvidas na escola e como é que a gente faz para trabalhar com habilidades socioemocionais desde a creche, passando pela pré-escola até o ensino médio. Agora, a gente vai, né, já estamos chegando aí nesse bate-papo há 36 minutos. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui e vamos falar sobre educação financeira, tá certo? Eu vou trazer para vocês algumas perguntas para servirem de base para a nossa reflexão sobre educação financeira. Deixa aqui seu comentário sobre a primeira parte da fala. Vocês acharam pertinente? Faz sentido para vocês estudarem habilidades socioemocionais? Vocês entendem a importância desse tema para a sua formação? Então, comenta aqui, dá o seu feedback. É muito importante para a gente saber o que é que vocês estão achando e pensando acerca do que estamos discutindo. Agora, eu vou pedir licença aos matemáticos, né? Eu quero dizer para vocês que eu, apesar de jovem, fui da última turma de licenciatura em ciências com habilitação em biologia. Mas, Maria, o que isso quer dizer? Quer dizer que até o 5º período eu estudei com a turma de matemática. Nós fazíamos e pagávamos cadeiras, né? Biologia e matemática juntos. Então, eu paguei física 1, 2, 3, 4, matemática 1, 2, 3, 4, 5. Só a partir do 5º período é que nós que iríamos seguir a habilitação em biologia, começávamos a ter a parte específica. Então, eu quero dizer para vocês que também tenho conhecimento, tenho estudado, é uma área que me atrai muitíssimo, que é a área da educação financeira. E alguém pode dizer assim, mas Maria, o que educação financeira tem a ver com matemática? Muita coisa. O nome, o próprio nome, educação financeira, já diz tudo. É um processo de aprendizado sobre finanças. E se eu não tiver uma boa base de matemática, provavelmente eu vou ter grande dificuldade de trabalhar com educação financeira, né? Quem aqui que está conosco, eu acho que os matemáticos não, mas pessoas de outras áreas que se arrepiam quando ouvem falar a palavra juros compostos. Opa! É muito importante que a gente também faça esse movimento de perceber o quanto o estudo da matemática me instrumentaliza para avançar em temas que, segundo a BNCC, são temas transversais, não é? Eu trouxe aqui para vocês
uma reflexão de Reinaldo Domingos. Ele é presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Ele disse o seguinte: o maior problema em não controlar as finanças é correr o risco de cair no descontrole financeiro. Vê se você está se identificando. E não conseguir conquistar seus sonhos no curto, médio e longo prazos. O medo de olhar para os números vem da falta de hábito. Ou seja, é preciso mudar o comportamento e adotar um novo estilo de vida. Fecha aspas. Então, será que os nossos estudantes nas escolas, pela experiência de vocês, têm habilidades em lidar com os números? Ou a matemática ainda continua sendo aquele bicho papão que apenas mentes iluminadas, pessoas que têm uma inteligência nata, não é? Conseguem desenvolver? Como é que vocês percebem hoje o trabalho com a matemática nas escolas? A gente conseguiu trazer novas metodologias, a gente conseguiu trazer o conceito de letramento matemático. Olha, outro tema legal para a gente estudar num próximo encontro, não é? Fica a dica. E será que a gente está conseguindo trabalhar isso de uma maneira que, ao invés de afastar os nossos estudantes da matemática, a gente aproxime? Eu quero lembrar para vocês que as palavras têm poder. E aí, enquanto professora, enquanto professor, muitas vezes eu, sem intenção, acabo, quando vou fazer a introdução de um conteúdo, acabo dizendo assim, faz a análise do meu discurso. Esse assunto é muito difícil, mas vocês vão, prestando atenção, conseguir aprender. Eita, você disse que é difícil, pronto. Já criou ali uma trava, um bloqueio. Então, é importante que a gente comece a desmistificar algumas coisas e que a gente olhe, não é? Especialmente falando da matemática, que a gente veja o quanto evoluímos, né? No quesito dar sentido, aplicar, trazer para o contexto prático, as aulas práticas de matemática que ajudam muito na contextualização, que fazem com que os estudantes aprendam mais e melhor. Então, é interessante para vocês que estão, né, nessa jornada de formação acadêmica, que vocês estejam permanentemente pensando na importância do ensino da matemática para a vida dos estudantes. É algo que a gente não pode abrir mão. Vocês sabem que quando a gente fala de avaliações externas, por exemplo, olhando para o IDEB, não é, que é composto pelo SAEB, a avaliação do SAEB, está lá, língua portuguesa e matemática, avaliações externas, nacionais e estaduais, pedem ali conhecimentos básicos de língua portuguesa e matemática. Então, sim, a gente precisa aprofundar, estudar mais. Mas agora, no contexto da educação financeira, eu quero dizer para vocês o que a BNCC fala sobre esse tema. Na mesma linha que eu fiz no primeiro momento de apresentar para vocês um diálogo atualizado, um diálogo com um documento vigente e que estamos trabalhando e debruçados, né, sobre esse documento, atualizando os currículos dos municípios e o currículo do Estado, inclusive no ensino médio. A BNCC inclui a educação financeira entre os temas transversais que deverão constar no currículo, ou melhor, nos currículos de todo o Brasil. Prestaram atenção?
Isso significa, então, que esse tema deve ser incorporado às propostas pedagógicas dos estados e municípios, a exemplo do que acontece com educação das relações étnico-raciais e ensino da história e cultura afro-brasileira, educação ambiental, educação para o trânsito, entre outros. Então, a escola, né, durante o percurso, a trajetória escolar do estudante, já está sinalizado na BNCC que esse tema ele precisa ser inserido de maneira transversal. Na prática, o que isso quer dizer? Que não é uma obrigação apenas do professor, da professora de matemática. Educação financeira, daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que esse tema dialoga com o projeto de vida. Só um minutinho, fica aqui, não sai daí, continua conectado conosco. Porque agora eu quero problematizar com vocês, já caminhando para os 15 minutos finais do nosso encontro, sobre a importância de trazermos educação financeira para os currículos escolares. Ensinar aos estudantes, não é? Ou melhor, ensinar os estudantes a lidar com dinheiro é muito importante, principalmente porque eles poderão atuar como agentes multiplicadores dessas discussões lá no âmbito da família, ajudando, não é? Aquelas pessoas que já passaram pela escola e que não tiveram a oportunidade de estudar acerca dessa temática. A educação financeira, ela está diretamente relacionada à construção da cidadania. Sabe por quê? Porque estamos vivendo um período de consumo desenfreado. E é preciso desenvolver o senso crítico, dos estudantes em relação ao consumo. Também é muito importante trazermos para a agenda do dia, quando o assunto é educação financeira, as questões ligadas à falta de planejamento nas finanças, endividamento, e aí está tocando de algum modo esse tema em você, você sente vontade ou você parou para pensar, poxa vida, como é importante ou como teria sido necessário para a minha vida, não é? Quando eu estava lá na escola, ter estudado sobre educação financeira, mas ainda é tempo, quinta-feira a gente vai conversar sobre isso lá na nossa live, mas aqui eu quero dizer para vocês que trazer para a escola o tema educação financeira contribui para que os nossos estudantes tomem decisões assertivas e se posicionem criticamente frente aos problemas da sociedade, ou seja, contribui para formarmos cidadãos conscientes que sabem e têm clareza, por exemplo, que essa história da minha relação de consumo, né, impacta e interfere no meio ambiente. Eu não posso fazer parte do bloco do eu sozinho. Eu preciso pensar Maria individualmente, mas Maria como parte de um coletivo. E as minhas decisões impactam nesse coletivo. Se a gente falar de educação financeira e olharmos para as nossas vidas, a gente, enfim, pode fazer análises diversas, né? Inclusive considerando assim, se eu tivesse mais consciência, se eu tivesse mais domínio desse conteúdo, talvez tivesse me preparado melhor para um momento como que a gente está vivendo. Aí alguém pode dizer assim, mas Maria, como é que a gente ia adivinhar que ia ter uma pandemia? Não se trata de adivinhar, se trata de se planejar para situações intempestivas. Quem daqui já ouviu falar em reserva de emergência? Diz aqui para mim, no nosso bate-papo.
reserva de emergência. Você, em algum momento da sua trajetória escolar, ouviu falar sobre a importância de poupar, de economizar, para ter uma reserva de emergência numa situação de aperto e de dificuldade? É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que a gente precisa falar dentro da sala de aula, seja ela virtual no momento ou quando a gente voltar de maneira presencial com os nossos estudantes. A contribuição que a gente pode dizer assim, mais importante de trabalhar com educação financeira é sim, de verdade, ajudar a educanda, o educando a desenvolver a capacidade de planejar a sua vida e tomar boas decisões financeiras. Eu fiquei impressionada com a potência desse tema no que diz respeito ao trabalho com projeto de vida. Nós fizemos, não é, um movimento de formação continuada, pegamos um grupo de escolas para fazer um experimento mesmo. E fizemos formação continuada com professores de matemática sobre educação financeira. E depois da formação, eles aplicavam, né, aquele conteúdo em formato de projeto com os estudantes. E no final do ano passado, a gente fez uma grande culminância, em que os estudantes apresentaram os produtos, não é, dessa jornada de estudos acerca de educação financeira. Minha gente, foi impressionante. Havia trabalhos onde os estudantes falavam sobre o sonho, por exemplo, de fazer um intercâmbio, de estudar fora do país. E como era necessário se programar, poupar, fazer tabela de custos, para poder se programar, tem uma questão de temporalidade, não é? Em quanto tempo eu me organizo para atingir aquele objetivo, para atingir aquela meta? Mas eu fiquei mais impressionada ainda com um trabalho onde as meninas, as nossas estudantes, falaram sobre gravidez na adolescência, considerando os impactos disso na vida financeira. Então, no final, elas chegaram à conclusão que realmente não faz sentido uma gravidez na adolescência, calculando todos os gastos que elas teriam nos primeiros 3 anos de vida do bebê e considerando que, como elas estão ainda concluindo o ensino médio, pretendem fazer um curso universitário, se inserir no mercado de trabalho, essa seria uma decisão equivocada, uma atitude equivocada e que não ia dialogar com o projeto de vida dessas meninas que querem seguir uma trajetória acadêmica. Citando aqui exemplos simples de como esse tema, ele de verdade tem um peso e tem uma importância grande na formação integral dos nossos estudantes. Apesar de ser um tema transversal, como eu disse, sim, tem uma pegada forte de matemática e é importante que a gente, ao trabalhar a matemática, os conteúdos básicos, que a gente instrumentalize os nossos estudantes para que eles tenham condições de se aprofundar na temática educação financeira, que vai permiti-los sonhar com degraus. Esse termo foi usado pelo pedagogo mineiro Antônio Carlos Gomes da Costa, que concebeu a proposta de educação interdimensional que é vivenciada aqui em Pernambuco, na rede de escolas de referência e na rede de escolas técnicas. Sonhar com degraus é você projetar sonhos e construir degraus que o ajudem a alcançá-los. Não adianta só sonhar, não adianta só projetar o futuro sem pensar nas estratégias
e sem pensar onde eu estou, aonde eu quero chegar, mas o que eu preciso fazer para chegar lá. E aí, nesse sentido, eu estimulo você que está comigo aqui na noite de hoje, participando dessa jornada, não é, da semana aí da matemática, a sim estudar mais, transformar conhecimento em aprendizado, aplicando os conceitos de educação financeira. Eu termino por aqui, agradeço demais o convite, foi um prazer e abro aqui a oportunidade da gente responder alguma pergunta, ver comentários, né? Na noite de hoje. Enfim, eu estou à disposição. Josilene, novamente, obrigada. Professora, estou aqui encantada, né? Porque realmente a senhora traz temas assim que nos encantam, né? E nos fazem refletir muito, né? E os nossos alunos aqui, eles fazem algumas considerações, que aí eu vou colocar agora. Algumas foi elogiando a primeira parte, achando muito pertinente, né? E tudo mais, né? Por exemplo, a gente tem Shane Oliveira que diz assim, palestrante excelente, que dá gosto de ouvir ela falar. Um E aí abraço, depois quando Xênia. chega... Obrigada. E mais outros também que eu vou colocando no decorrer da sua fala. E a gente tem o Laedson, que ele vem falando o seguinte: alguns professores conseguem sanar essa dificuldade, mas ainda existem muitos que causam este medo nos dias atuais, né? O medo do ensino, né? De colocar mais dificuldade do que já se rotula, né? A disciplina, né? É verdade. Inclusive, a gente comete esse equívoco de colocar medo ou até mesmo de se sabotar aquilo que eu estava falando sobre o discurso, né? A força das palavras. Quando eu vou para uma palestra, quando eu vou para um seminário, não é? Os nossos estudantes aqui das licenciaturas e já começam a apresentação dizendo assim: olha, eu estou muito nervoso, eu estou muito nervosa. Não precisa dizer não, né? Suprime essa parte da fala, porque estar nervoso, estar nervosa é normal, friozinho na barriga, borboletas voando no estômago. Então, você já começa comunicando mal quando você abre a fala manifestando um nervosismo que as pessoas sabem que é normal sentir diante de uma apresentação. E isso também acontece quando a gente vai trabalhar, como eu disse, um conteúdo novo, né? Olhe, logaritmo, se prepare, viu? É pesado. É pesado, não é todo mundo que desenrola e que desenvolve logaritmo. Aí o estudante fica lá já na cadeira, ó, meio temeroso, né? Poxa vida, será que eu vou conseguir? Então, é muito importante, né, que a gente, enquanto professora, enquanto professor, cuide aí desse discurso para impactar positivamente os nossos estudantes com a nossa fala. É verdade. Aí temos a Lívia, né, que fala assim: as pesquisas em educação matemática têm mostrado o interesse dos professores dessa área em novas perspectivas para o ensino dessa disciplina. É verdade, Lívia. Temos avançado bastante, bastante. Assim, eu tenho aqui para citar inúmeros cases na rede estadual de ensino, né, falando dos nossos professores de matemática, das nossas professoras, que dão um show, inclusive no desenvolvimento de projetos, inovando, trazendo muita criatividade para o processo de ensino-aprendizagem. De verdade, a gente já avançou muito, mas não pode parar. Precisamos seguir estudando e aprofundando, né, os debates acerca dessa temática que tem a ver com o ensino da matemática. É verdade.
E aí vem o Lacerda, né, que é nosso ex-aluno do curso, ele coloca, somos um país capitalista, é essencial a educação financeira, né? Então, como é que a senhora vê essa questão? Lacerda, é verdade, não é? A gente não tem como negar as questões do capitalismo, mas para além dessa questão capitalista, falar de educação financeira diz respeito a cuidarmos dos sonhos, como eu disse, e do projeto de vida dos nossos estudantes. Muitas vezes, por não termos desenvolvido habilidades nessa área, começamos uma vida tomando decisões equivocadas no que diz respeito a finanças. Por exemplo, muito rapidamente, quem daqui na noite de hoje já tinha parado para pensar sobre investimentos? Algumas pessoas podem até dizer assim, como assim, professora? Eu mal estou conseguindo pagar as minhas dívidas, como é que eu vou falar sobre investimentos? Para mim, por exemplo, era um conteúdo até pouco tempo desconhecido, que eu achava que era coisa para pessoas que tinham um capital robusto. E a gente vai percebendo que há maneiras de investir, que há maneiras de você se organizar financeiramente para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha 10 salários mínimos. Então, assim, o importante é a gente ter os conceitos básicos, se apropriar do conteúdo para aplicar de acordo com a nossa realidade, obviamente. E aí, Jéssica Moraes, ela coloca assim, o consumo exagerado que o mundo globalizado impõe como sendo algo fundamental, o consumo de produtos que muitas vezes nem precisamos, o ideal é sempre se perguntar se preciso antes de comprar e também se planejar antes de realizar a compra de um produto. Verdade, Jéssica, muito verdade. Obrigada pela participação e pela excelente reflexão. A gente vê isso com celular, não é, Jéssica? Então, muitas vezes o nosso celular ainda funciona, está atendendo às nossas demandas cotidianas, mas há uma pressão midiática para que a gente tenha o aparelho mais novo, o aparelho mais moderno, com funcionalidades que talvez a gente nem use, mas que a gente entende que é necessário e que a gente precisa ter. Há de verdade um apelo para o consumo, é desenfreado. E aí eu queria aproveitar a oportunidade, Joslene, já que a gente está falando de consumo, já que a gente está falando de muitas vezes consumir o que não precisamos, o momento atual pede de nós muita solidariedade, muita caridade, não é? Muito investimento na prática do amor ao próximo. Então, nesse sentido de, além de cuidar do consumo, olhar para dentro das nossas casas, olhar para os nossos armários, né? E pensarmos o que é que eu posso dividir, o que é que eu posso, nesse momento, né? Que tipo de apoio eu posso prestar às pessoas que mais precisam. O pior sentimento nesse momento é o momento de indiferença. Bem rapidinho, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Enquanto professora de biologia, eu já tive um estudante, ex-aluno, hoje agrônomo, que faz doutorado, que disse assim, professora, eu morro de saudade das aulas da gente, lá na época em Timbaúba, que eu sou da zona da Mata Norte do estado, e eu fiquei curiosa para saber do que ele tinha saudade, né? E ele disse daqueles movimentos que a senhora fazia e dizia assim, vamos fazer arrecadação, vamos doar. Se você tem 3 sapatos e tem algum que você não usa, se você tem muita roupa acumulada no guarda-roupa, está na hora de fazer uma visita e doar peças para o bazar, doar peças para pessoas que você conhece que estão precisando. E aí eu fiquei impactada e assim, meio que para fechar, falando sobre habilidades socioemocionais, sobre como o professor, ele é esse educador, exemplo e referência.
Eu reforço que, para além do domínio do conhecimento, da área, não é, que você estuda, impregnar de sentido, educar para valores é algo muito necessário e que deve ser feito para respondermos aos desafios da contemporaneidade. Não dá mais, não é, para continuarmos formando as pessoas do jeito antigo. É preciso ressignificar, é preciso reinventar, é preciso agregar, não é, ao conteúdo a questão das emoções, da afetividade. Isso é um diferencial. Verdade. Muito bem colocado. Muito importante isso. Aí vem Edna Aquino, que ela vem, na realidade, fazendo um relato, né? Que o TCC dela foi sobre educação financeira no ensino fundamental. Aí ela coloca que, porém, professores ainda têm dificuldade de como colocar o assunto em sala, mesmo nós sabemos que temos um leque de possibilidades. O assunto ainda é pouco falado na universidade. Educação financeira é super importante, não só nesse momento, mas para ser tratada diariamente. Verdade, Edna. Nesse momento, a gente está sentindo falta de não ter estudado a educação financeira, não é verdade? Então, parabéns pelo trabalho, muito, muito legal, né? Você trabalhar já no fundamental, perceba, como eu disse, que a educação financeira está lá na BNCC, é para ser trabalhada, né, de maneira transversal e, sem sombra de dúvidas, será um diferencial na formação das futuras gerações de brasileiras e brasileiros. E aí, deixa eu ver, eu perdi aqui Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, achei de Gilmar. Interessante a pergunta dele, um pouco ousada, mas... Professora, seria essencial a educação sexual na adolescência, já visando a educação financeira? Gilmar, veja, eu até citei aqui, não foi, o exemplo das Foi. meninas que falaram sobre educação financeira, fizeram um estudo e que tinha a ver com gravidez na adolescência, né? Enquanto professora de biologia, eu posso falar para vocês sobre o quanto a gente traz, sim, né, para o debate, principalmente respeitando as faixas etárias, a singularidade de cada período, né? Os estudantes no fundamental têm uma maturidade e, portanto, os temas devem ser abordados de acordo com a maturidade dos estudantes. No ensino médio, eu tive a oportunidade eu amo trabalhar com adolescente, preciso registrar aqui essa faixa etária dos 15 aos 17. Então, a gente sim fala sobre as questões de sexualidade, sobre a questão relativa à prevenção de doenças, e é um tema que, na minha área, né, como professora de biologia, eu tive a oportunidade de abordar, mas o que chamou minha atenção foi justamente a relação que as estudantes fizeram entre essa temática e a educação financeira, não é? Você veja que eu confesso que foi uma surpresa, uma grata surpresa, quando elas falaram, porque geralmente, e aqui fica uma dica importante, a gente valoriza nos nossos projetos, não é? Nas nossas campanhas, o combate a prevenção de... E eu vou dar um exemplo, por exemplo, combate à violência. Por que a gente não muda e não fala de valorização da vida? Ao invés de falar sobre gravidez na adolescência, os impactos e os efeitos na vida do jovem, por que não falar na perspectiva de apresentar para o jovem que tem sonhos e que tem um projeto de vida o custo dessa decisão?
para que eles consigam ponderar e pensar que esse não é o melhor momento, que eles têm ainda uma trajetória a percorrer para conseguirem constituir a família. Então, faz sentido para mim a gente ir linkando os temas à medida que a gente vai sentindo que os estudantes têm maturidade e estão prontos para debater conosco. Muito diálogo, né? Muita comunicação, nada de trabalhar com 2 pilares, diálogo igualitário, escuta qualificada. Isso vai ajudar muitíssimo a escolhermos os melhores temas, o melhor formato para a gente ir avançando nessa construção do conhecimento com os nossos estudantes. E aí vem Danilo pontual agora com uma questão interessante, uma pergunta. Boa noite. Existe algum trabalho de orientação de como os professores da rede estadual possam trabalhar com a educação financeira nas escolas? Oi, Danilo, obrigada pela presença aqui conosco. É o seguinte, nós estamos investindo agora, não é, nesse movimento de todo o currículo de Pernambuco, no que diz respeito à educação infantil e ensino fundamental, já foi atualizado à luz da BNCC. O ensino médio, né? Nós estamos agora revisitando o currículo para também os parâmetros curriculares estaduais de Pernambuco, para também, após a homologação, trazer essa atualização. Quando a gente fala de atualizar o currículo, a gente precisa agregar e atrelar iniciativas de formação continuada. Então, sim, nós estamos já com algumas iniciativas, alguns projetos, para a gente começar a trabalhar com a educação financeira de maneira transversal, como recomendado pela BNCC. Então, de maneira regionalizada, né, são 16 gerências regionais de educação, os formadores de matemática já começam a trazer para a pauta da formação o trabalho com educação financeira. Mas a gente precisa seguir avançando e fortalecendo, viu, Danilo? A Jéssica, ela vem trazendo outra contribuição, né? Não só no celular, mas também as propagandas nas redes sociais, pelo interesse, pelas influências, que na maioria estimulam as pessoas a comprarem o que eles publicam, né? Acho que era isso que ela queria dizer. Jéssica falou dos digital influencers, né? São aquelas pessoas que ficam lá vendendo produtos e a minha pele é maravilhosa e os meus cabelos sedosos e a unha que não quebra e meio mundo de coisa que a gente é bombardeado, né? Quem tem aí Instagram, Facebook, sabe que as propagandas são inúmeras. Eu quero até dizer, Jéssica, compartilhar contigo um termo novo que eu aprendi, chamado de infoxicação, né? Infoxicação é um fenômeno que nós estamos sujeitas, viu? E sujeitos a passar por ele, que é a intoxicação pelo volume grande de informações que estão disponíveis. Então, além de propagandas, e que estimulam, sim, o consumo desenfreado. Eu quero ter, porque a digital influencer, né, também tem a questão desse meio mundo de informações que chega pelo WhatsApp, que chega pelas redes sociais e que deixam a nossa mente acelerada, que muitas vezes nos levam até compartilhar, não é, informações no afã, no desejo de passar informação rapidamente, as tais fake news. Então, assim, muito importante esse momento que a gente está vivendo de prestar esse esclarecimento. Como eu disse na fala, né, é um momento de aprendizado, aprendizado coletivo. E no que diz respeito às informações, que a gente tenha condição de acessá-las, que nós temos, né? Condição de acessá-las, mas de fazer a triagem do que é mais oportuno para a minha formação, o que vale a pena ser compartilhado.
Eu acho, Josilene, que a gente já está aí 1 minuto e 15, 21h40, né? Já Ah, estamos lá no limite do extrapolando, nosso né? horário. Mas tem uma fala aí de Guilhermanda, né? Isso, que eu achei bem pertinente. Palestra muito produtiva. A educação financeira vai muito além de melhorar sua finança, como também buscar uma qualidade de vida, tanto hoje como no futuro. Essa é Verdade, a nossa aluna do Guilhermanda. curso. Legal, legal mesmo. Você falou e disse, é isso aí. Falar de educação financeira definitivamente não é apenas falar de finanças, mas falar de visão de futuro. E um futuro que é socialmente responsável, não é? Ambientalmente correto. E eu acho que isso é importante deixar a mensagem de que a educação financeira não é tratar só de como lidar com o dinheiro, mas da forma como eu me relaciono com o dinheiro, né? E como eu faço, e nessas relações, como eu impacto a sociedade, como eu impacto o mundo, né? Então, professora, agora só algumas mensagens de gratidão, né? Então, aí a gente, até para não cansar também, né, as pessoas, né? Tem um aqui que falou que podia durar igual uma live de Wesley Fato Safadão, que eles ficariam aqui o tempo Ai, meu inteiro. Deus, gratidão, viu? Eu já vi, olha, pela voz, vocês sabem que por mais que a gente ficasse aqui 3 horas, 5 horas, não ia rolar música, né? Não ia rolar música. Agora eu posso afirmar que conteúdo, a gente tem muita coisa para falar, para debater. Eu me sinto assim animada, sabe, Josilene? Uhum. Verdadeiramente é de poder participar desses encontros, de contribuir de alguma maneira, especialmente para a formação de novos professores. Sigam firmes na jornada, né? Eu sou professora há 16 anos e assim apaixonada pela minha profissão, pela minha área, né, pela escolha que eu fiz. Então eu super estimulo vocês a seguirem adiante com o projeto de vida, né? Fizeram uma escolha e que vocês logrem êxito, tenham sucesso no empreendimento que vocês estão fazendo, de estudar matemática. E a gente só tem a agradecer, né? Porque realmente vem enriquecer muito, né? Os conhecimentos, né? Os alunos, né? Que a formação inicial é uma formação extremamente importante, né? Porque a partir dela que vai vir as outras construções, né? Acadêmicas e também profissionais, né? E a gente fica muito feliz, assim, desse tema, de como foi abordado esse tema, né? Que vem muito de encontro a tudo que a gente está vivendo, né? E tudo que a gente está passando também, né? Então, a gente agradece demais, né? A sua disponibilidade, o seu carinho, né? O seu aceite e esperamos encontrar, né, de novo, né, em outros momentos, né, que seja assim, que seja presencial, né, lógico que a gente preferia, né, estar lá todo mundo junto, né, mas que, se não sendo possível, que seja assim, né, mas aí nós agradecemos também, viu? E agradecemos também a todos os alunos, a todas as contribuições, né, por estar aqui conosco até esse momento, né, nos ouvindo, né? Ouvindo a professora, né? E deixando aí o convite, né? Que amanhã nós temos a última noite, né? Da Semana da Matemática, com a professora Tânia Bazante, com o professor Deueis, né? Que trazem algumas temáticas bem importantes. A professora Tânia Bazante, que ela vem falando sobre educação inclusiva, né? E os materiais manipuláveis. E o professor Deus que vem falar sobre a formação do professor, né, em tempos de pandemia, né, do professor de matemática. Então, são professores lá da Universidade Federal, né, que também se dispuseram, né, a estar conosco. E a gente agradece, né, e por hoje e até amanhã. Certo, professora? Boa noite. Muito obrigada por sua parceria.
Boa noite, novamente, gratidão a todas e todos que estiveram conosco, um forte abraço e vamos nos reencontrar. Lembrem-se, esperança e fé. Tchau, tchau. Tchau, tchau.